Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre, estruturas isostáticas, e as suas noções iniciais, Então, nós temos o grau de liberdade, O que é grau de liberdade? Graus de liberdade são o número de movimentos rígidos possíveis e independentes que um corpo pode executar, Aí nós temos o caso espacial, O que é o caso espacial? São as estruturas submetidas, às forças em todas as direções do espaço, E essas forças, elas podem ser reduzidas em 3 direções ortogonais entre si, que é x, y e z, Então, assim, elas são escolhidas como referência. E no caso do corpo, ele vai possuir 6 graus de liberdade, pois pode apresentar 3 translações na direção dos 3 eixos, ou 3 rotações. Nós temos, o caso plano, O caso plano, ela é aquele caso, que as estruturas, elas são submetidas a forças atuantes em um só plano. Por exemplo, nós temos o x e y, Nesse caso, ele vai possuir 3 graus de liberdade, pois pode apresentar só 2 translações, Na direção dos 2 eixos, E uma rotação em torno do eixo perpendicular ao plano que contém as forças externas. Nós também temos o vínculo, Que é todo elemento de ligação entre as partes de uma estrutura ou entre uma estrutura no meio externo, cuja aquela finalidade é restringir um ou mais grau de liberdade de um corpo, a fim, de que um vínculo ele possa cumprir essa função. E surgem no mesmo reações, exclusivas na direção do movimento impedido. Nós podemos fazer 3 observações, Observação 1, um vínculo, ele não precisa restringir todos os graus de liberdade de uma estrutura, Quem fará será o conjunto de veículos, Observação 2, as reações desenvolvidas pelos vínculos, elas formam, os sistemas de cargas externas reativas. A observação 3, somente haverá reação se houver ação. Sendo assim, as cargas externas reativas dependem das ativas, devendo ser calculadas. Aí nós temos as classificações, O que são as classificações? Que é a classificação? Os vínculos, que podem ligar elementos de uma estrutura entre si ou ligar a estrutura ao meio externo, E classificam em vínculos internos e externos. Os vínculos externos, são os vínculos que unem os elementos de uma estrutura no meio externo, e classificam, quanto números de grau de liberdade restringidos, No caso da classificação, do caso espacial, podem restringir até 6 graus de liberdade e podem ser classificados em 6 espécies. Aí vocês podem ver a imagem, representada com alguns exemplos de vínculos externos, para o carregamento espacial. Então, vocês também, vão ver aí os exemplos de vínculos, espaciais, que são esferas, A espécie lisa, A força com linha de ação conhecida, O cabo, A força com a linha conhecida e cognita, O rolete de espécie raposa, A roda, sobre o trilho e muito mais. Como você pode ver na figura, nós temos o caso plano,
Nestes casos, né, os vínculos eles podem restringir até 3 graus de liberdade, né? E, portanto, né, se classificam em 3 espécies, né? Aí tem aí, olha, a primeira espécie é a espécie ou apoio simples, né? Que restringe a translação. Segunda espécie, temos o apoio, segunda espécie ou apoio duplo, né? Temos a terceira espécie ou engaste, né? Então ela restringe a translação e a rotação, né? Nós também temos os vínculos internos, né? Que são aqueles que unem os componentes de uma estrutura, né? No caso, o plano ele pode ser de segunda e terceira espécie, né? Como, né? Podemos então citar, né, um exemplo, né, do vínculo de terceira espécie, né? Pode ser 2 barras livres, né, no espaço como um carregamento plano, né? E cada barra ela tem 3 graus, né, de liberdades. Portanto, juntas somos 6, unindo, né, rigidamente, né? Então, por exemplo, através de uma solda, o número de grau, né? O número de grau de liberdade ali do conjunto, ele passa a ser 3. Então, portanto, são 3 graus de liberdade restringidos, né? E se acharmos, né, o número, né, de movimentos restringido de um sistema, então nós teremos nesse caso, né, RT, que é igual a 3, né? Agora, no vínculo, né, de segunda espécie, né, nós temos os pinos, né, ou rótulas que chamamos, né? Então, as rótulas, elas são vínculos que têm reações internas, né, verticais, horizontais, podendo transmitir forças nessas direções, né, que se anulam internamente e permitem, né, que apenas o giro relativo entre as barras por ela unidas. E vamos fazer uma observação aqui, pessoal. Para que as rótulas, né, de uma estrutura estejam em equilíbrio, é necessário, né, que o momento polar das cargas externas em relação a elas sejam nulas, tá? Então, assim, nós podemos ter um exemplo, né? Um exemplo, sejam 2 barras livres no espaço, né? E submetida a um carregamento plano, né? Cada barra, ela possui, né, 3 graus de liberdade, portanto, o conjunto, ele vai possuir 3 graus de liberdade, tá? E se forem, né, unidas, por exemplo, para uma rótula, né, o número de graus de liberdade, né, cujo possa ser 4, né, então, nesse caso, né, ele será uma rotação de vínculo de segunda espécie. Agora vamos lá, pessoal, para a classificação estrutural, né? Então, de acordo com a esteticidade, né, uma estrutura ela pode ser, né, hipostática, tá? Hipostático é quando o número de movimentos restringidos, né, for menor do que os movimentos rígidos possível, né, independentes. Uma estrutura hipostática, ela tem o seu equilíbrio estável, tá? A isostática, né, é quando o número de restrição, né, for igual ao número de movimento possível, né, uma estrutura isostática, ela está em equilíbrio estável, né? A eficácia da vinculação deve ser examinada. Temos a hiperestática, né? A hiperestática é quando o número de restrição ele é maior, né, do que o número de movimento possível, né? Então, a estrutura hiperestática, ela está em equilíbrio estável, né? Então, eu vou falar um pouco, né, agora do equilíbrio das vigas, né? Como que a viga ela pode obter, né, o equilíbrio, né? As estruturas, né, elas têm a capacidade de receber forças externas, né, e distribuí-las internamente, né, até os seus apoios, né? Então existem vários exemplos
para esse assunto, desde que o sistema pequeno, como suspensão, até outros maiores, como paredes, lajes e sapatas, blocos, né? E etc, né? Nesse estudo, né, o sistema, ele é considerado, são as vigas, né? E as vigas, elas são elementos de edificações utilizadas para suportar cargas perpendicular ao seu eixo longitudinal. Então, pessoal, vou ficando por aqui, deixando essas imagens de vigas para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!